Bom, agora outra forma de armazenar dados que eu vou discutir são conjuntos, tá? E conjuntos eles lembram bastante dicionários é, em alguns aspectos, tá? Lembra listas também, mas vamos ver que é um pouco diferente, tá? Ao invés de armazenar pares chave e valor, eu vou armazenar só chaves. Então agora eu tenho um conjunto de itens e eu não tenho essa associação de chave com os valores, né? Ou com índice e os valores, tá? Eu só tenho as chaves, só os elementos que eu quero guardar num certo conjunto. Essas chaves, elas podem ser int, string, float, tá? E pode ser até outros objetos, mas assim como os dicionários, não pode ser qualquer objeto. Tá? E como na matemática, conjunto de Python não tem repetição. Tá? Então vamos ver como criar um conjunto. Para criar conjuntos com valores iniciais, você vai usar uma notação parecida com a de dicionário, só que ao invés de colocar aquele dois pontos e o valor, você só vai colocar as chaves separadas por vírgula. Tá? Ou praticamente a mesma notação que a lista, só que ao invés de usar colchetes, você vai usar chave. Tá? Então é uma notação similar à do dicionário, só que sem os valores, só a chave. Você também pode criar um conjunto a partir de uma lista que você tiver. Tá? Então você pode usar o construtor da classe de conjunto, que é set, e passar uma lista de elementos a partir do qual você quer criar esse conjunto. Tá? Conjuntos vazios você pode criar usando s igual a set, sem passar nada, né, usando o construtor da classe. Mas você não pode escrever S é igual a abre e fecha chaves, por mais que você queira usar essa anotação aqui sem nada dentro. Então, porque isso daqui é a anotação para criar um dicionário vazio, não um conjunto vazio. Isso são coisas diferentes. Tá? Então, se você escrever S igual a abre e fecha chaves, você criou um dicionário, não um set, não um conjunto. Tá? Então, vamos ver como manipular os conjuntos. Tá? Se você escrever, você tem um conjunto S, né, chamar o método add, passando algum objeto x, você vai adicionar x ao conjunto S, e isso aqui só vai ter algum efeito se x não estiver no conjunto. Se x já estiver no conjunto, essa operação vai ser simplesmente ignorada. Tá? Del não funciona, tá? Não tem como você mandar apagar um elemento do conjunto usando esse comando del, que a gente viu para dicionários e listas, mas tem outras formas de fazer. Então você escreve s.discardX para remover o elemento x do conjunto S. Se o x não tiver em S, nada acontece. Tá? Você está mandando descartar esse x, mas se ele não estiver lá, não tem problema. Se você usar s.removeX, remove o x de S, tá? Mas se x não tiver em S, você vai ter um key error. Tá? Assim como o método remove que a gente viu lá para dicionários. Né? E você pode verificar se x está no conjunto S escrevendo x em S. Tá? E você pode iterar sobre o conjunto usando for x em S. Note que aqui não dá para fazer o que a gente fez em listas, por exemplo, que é pegar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, usando um índice. Ou pegar os elementos a partir de uma chave, como a gente tinha no dicionário. Então não dá para eu escrever S, abre, colchetes e colocar alguma coisa, porque não tem noção de ordem em conjunto, né? Um conjunto na matemática não é uma coisa ordenada, então eu não posso pedir o primeiro elemento, o segundo elemento. Tá? O que eu posso fazer é verificar se alguma coisa está no conjunto, e o que eu posso fazer é iterar sobre todos os elementos de um conjunto. Tá? E assim como em dicionários, os conjuntos, a ordem de acesso não é necessariamente a ordem que você fez inserção no conjunto. Então a gente vai agora resolver alguns exercícios, tá? E eu sugiro que você tente primeiro resolver esses exercícios com o que já foi explicado antes de ver a solução. Tá? Então, o primeiro exercício é fazer uma função que, dados conjuntos S1 e S2, devolve um novo conjunto representando a união, né, união matemática de conjuntos, de S1 e S2. O segundo é a interseção.
O terceiro é a subtração, é S1 menos S2. Tá? E aí o quarto, eu quero saber se o conjunto S1 é subconjunto de S2. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo aqui da união, né? Então, a minha função união vai receber esses conjuntos S1 e S2, tá? E aí a gente já vai pensar como fazer ela, mas eu teria algum conjunto, por exemplo, de números, digamos, 1, 2, 3, S2 igual a 3, 4 e 5, né? E aí a gente espera que quando eu fizer, digamos, U é igual a união de S1 e S2, e eu mandar imprimir U, o que a gente espera que seja impresso aqui é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Né? É isso que a gente acha que vai acontecer. Tá? Agora, vamos pensar um pouco qual seria o algoritmo para fazer uniões de conjunto. Né? Então, eu tenho que ter um conjunto que representa essa união, né? Um conjunto que vai começar vazio. Tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar todos os elementos de S1 e todos os elementos de S2 nesse conjunto S. Né? Isso é a união. Ah, mas e se tiver repetição, como por exemplo 3? Não tem problema, porque o conjunto do Python vai manter que não tem repetição. Tá? Então basta escrever for x em S1 para passar por todos os elementos de S1. Né? Eu vou fazer s.addx. E eu vou fazer for x em S2, s.addx. Tá? E aí eu vou devolver esse conjunto S. Tá? Então, vamos executar. E a gente tem o resultado que a gente queria. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então a união foi razoavelmente fácil de fazer, basta adicionar tanto os elementos de S1 quanto os elementos de S2 no meu conjunto S. Interseção. Tá, então eu vou ter alguma função aqui, def interseção, né, que recebe S1 S2. E aí quando eu tiver, por exemplo, S1 igual a 1, 2, 3, e S2 igual a 3, 4, 5. Se eu pegar, sei lá, inter como a interseção de S1 e S2, e eu imprimir essa interseção, né, o que eu espero ver aqui é o conjunto 3, né? Só tem o elemento 3. Tá? Bom, tudo bem. Então a gente tem que ter algum conjunto que a gente vai construir aqui, algum conjunto S, que começa vazio, tá? E que a gente vai devolver S no final, né? Agora, a gente precisa pegar os elementos que estão em S1 e estão em S2, tá? Uma coisa que você poderia fazer é, por exemplo, olhar para união. Tá? Uma forma de resolver esse problema, depois eu vou mostrar uma outra um pouco melhor, seria fazer o seguinte, eu tenho um conjunto T aqui, né, que é a união de S1, S1 com S2, né, e eu olho para cada elemento nessa união, e se esse X estiver em S1 e esse X estiver em S2, eu coloco esse X em S. Tá? E aí eu devolvo S. Então vamos ver se isso funciona. Sim, a gente achou lá o conjunto só 3. O que eu fiz? Eu uni primeiro todos os elementos, fiz um conjuntão T,
E aí os que estão em S1 e S2 ao mesmo tempo, eu coloquei no S, que é o nosso resultado. Tá? Então, se x está em S1 e está em S2, está na interseção de S1 com S2. Legal. Se eu não quiser usar união, tá? Eu podia fazer algo mais simples. Eu poderia fazer... Eu vou percorrer todos os elementos de S1, tá? Porque eu já sei que eles estão em S1, e se eles estiverem também em S2, aí é porque eles estão na interseção, né? Poderia percorrer os elementos de S2 e verificar se eles estão em S1, sem problema, tá? Preciso fazer o contrário, preciso olhar para os x em S1 e verificar se eles estão em S2, e depois os x que estão em S2 e verificar se eles estão em S1? Não, porque quem está na interseção vai estar tanto em S1 quanto em S2, então basta olhar para um dos conjuntos no for e testar se o x está no outro conjunto. Tá? Então pode ver aqui que o resultado deu 3, que é o que a gente queria. Vamos olhar para um conjunto que não tem caso que não tem interseção, tá? Para vocês verem também que a gente tem como resultado o conjunto vazio, que o Python vai imprimir como set abre e fecha parênteses, né? Porque só abre e fecha parênteses é um dicionário. Legal. Subtração. Então, subtração, se eu tenho... Deixa eu fazer aqui a função, subtração, S1, S2, né? E aí, digamos que eu tenho um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, e S2 é o conjunto 2, 5, 8 e 9, né? Então, lembrando que, e deixa eu chamar de S, a subtração de S2 a partir de S1, tá? E deixa eu imprimir S. Então, o que a gente espera ver aqui? A subtração de um conjunto pelo outro é você pegar os elementos que estão na interseção de S1 com S2 e tirar eles de S1, certo? Então, quem está na interseção entre S1 e S2? O número 2 e o número 5, né? Então, eu quero apagar 2 e 5 de S2, tá? Então, como que eu faço isso? Eu faço o seguinte, quer dizer, desculpa, qual que é o resultado? O resultado esperado é 1, 3, porque 2 está no S2, 4 e 6, porque o 5 está no S2 também. Tá? E esse 8 e 9 não tem problema eles estarem no S2 não estarem no S1, né? Porque a subtração de conjuntos fala só para a gente pagar o que está na interseção. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui é um conjunto S, que começa vazio. E aí, o que eu tenho que fazer? Os elementos que estão em S1, mas não estão na interseção de S1 com S2, devem ser removidos, né? Então, eu vou olhar para todo x que está em S1, né? Se x não estiver em S2, eu vou adicionar x em S, tá? E aí eu vou devolver S, tá? Porque se eu tenho um elemento que está em X, em S1, mas não está em S2, então significa que ele está em S1, mas não está na interseção entre S1 e S2, certo? Então, a gente tem o resultado que a gente esperaria aqui, 1, 3, 4 e 6. O quarto exercício é verificar se um conjunto é subconjunto do outro, né? Então, por exemplo, se o meu S1 for 1 e 2, e o meu S2 for 1, 2, 3 e 4, né? A resposta de subconjunto de S1 e S2 deve ser true, né? A resposta de se S2 é subconjunto de S1 deve ser falsa. A resposta se S1
deve ser subconjunto de S1? Sim, né? Um conjunto é subconjunto dele mesmo. Mesma coisa para S2, né? Tá? Então vamos definir essa função subconjunto S1, S2, né? E aí como que eu faço para verificar se S1 é subconjunto de S2? Bom, eu preciso que todo elemento de S1 seja um elemento de S2. Tá? Então, para todo elemento de S1, né? Se x não é um elemento de S2, você devolve falso. Se para todo elemento x de S1 ele é um elemento de S2, é porque S1 é subconjunto de S2. Então eu devolvo. Tá? E a gente vai executar aqui e ter os resultados que a gente queria. True, false, true, true. Tá? Agora, digamos que eu quero saber se S1 e S2 são o mesmo conjunto. Por exemplo, eu vou fazer um conjunto S3, que também é 1 e 2, tá? E aí eu quero saber se é igual S1 e S2, que a gente sabe que não é. É verdade que S1 é igual a S1, né? Isso é bem óbvio. Mas é verdade também que S1 é igual a S3. Tá? Deixa eu tirar isso daqui, porque a gente já viu isso daqui, né? Vou atrapalhar aqui. Tá? Então, como é que eu faço essa função para verificar se um conjunto S1 é igual a S2? Tá? Bom, eu vou usar um truque matemático, que é o seguinte. Eu vou verificar se S1 é subconjunto de S2 e se S2 é subconjunto de S1. Tá? Um conjunto é igual a outro se somente C, um conjunto A é igual ao conjunto B, se somente C, A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Tá? Ou seja, todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A. Então você concluiu que o conjunto de elementos é o mesmo. Não tem elemento a mais em nenhum deles. Não tem elemento que não está na interseção, né? Tá? E aí vocês vão ver que o resultado aqui dá correto. Tá? False, true e true. Legal. Então essas são algumas operações sobre conjuntos, né? União, interseção, subtração, verificar se é subconjunto, verificar se é igual. Tá? Agora, mais dois exercícios que eu quero que vocês tentem primeiro, antes de ver a resposta. Agora fazer uma função que inverte um dicionário, mesmo quando várias chaves têm o mesmo valor associado. Tá? Que era o exemplo que eu dei no vídeo passado, de dois RAs diferentes para duas alunas que chamam Ana. Tá? E aí a dica é você usar conjunto para representar essa repetição. Tá? É o que a gente faz na matemática, por exemplo, quando a função não é inversível. Né? Você associa, você faz a função inversa, digamos entre aspas, associando cada ponto da imagem, né, com um conjunto de valores do domínio que são mapeados na função original para aquele ponto da imagem. Tá? Vai ficar claro na hora que tiver, se não ficou claro, vai ficar claro na hora que estiver resolvendo o exercício. Tá? E o segundo exercício é fazer uma função que, dada uma lista, devolve uma nova lista sem elementos repetidos. Tá? E a dica aqui é usar conjuntos. Então eu quero inverter um dicionário, a gente viu isso no vídeo anterior. Deixa eu criar um dicionário aqui. Tá? Então a gente tem, digamos que o RA1 é Ana e o RA2 é Beto. Tá? E aí a gente fez uma função, deixa eu deixar isso para baixo, inverte, que recebe um dicionário, né?
E aí o que a gente fazia? A gente fazia o seguinte, para cada chave valor, tá? É muito comum a gente escrever KV assim, porque aqui vale, tá? No dicionário D, o que a gente faz? Desculpa, faltou eu criar um outro dicionário, digamos, um dicionário E, né, vazio no começo, e eu faço que E de V é igual a K. Então, quem era valor passa a ser chave, quem era chave passa a ser valor. E aí eu devolvo o E, né? Então, se eu imprimir E, desculpa, eu vou imprimir direto inverte D, tá? Que vai ser esse dicionário que eu estou devolvendo. Então, sim, desculpa, não é for KV em D, mas sim KV em D.itens, né? Porque eu não quero iterar sobre as chaves, eu quero iterar sobre os pares chave e valor, os itens do dicionário. Agora sim, tá? Então a gente tinha um dicionário que era 1 ANA 2 beto, agora a gente tem um dicionário que é ANA 1 beto 2. Mas como eu tinha dito, o problema é a hora que eu fizer isso daqui. Né? Falar que, por exemplo, tem um aluno com RA3 que chama Ana, né? E aí a gente perdeu essa informação aqui, né, da Ana, tá? Isso daqui talvez pudesse ser um objeto mais complexo ou alguma coisa do tipo, tá? Bom, na verdade eu quero saber quais RAs tem o nome Ana, né? Basicamente é isso que eu quero fazer. Então, ao invés de fazer isso que eu estou fazendo aqui, qual é o problema? Deixa eu simular aqui para ficar bem claro. Né? Então, vamos lá. O nosso dicionário, 1 ANA, 2 beto, 3 ANA. Né? E a gente está construindo esse dicionário E. Começou vazio. Né? E a gente vai olhar para cada KV. Então, K igual a 1, V igual a ANA. Né? Então, eu vou colocar no dicionário E a chave ANA com valor 1. Então, foi o que aconteceu aqui. ANA 1. Tá? Agora, K igual a 2 e V igual a beto. Então, eu vou adicionar no dicionário beto com valor 2. Certo? E agora o que acontece o problema? K é igual a 3, V é igual a ANA. Só que ANA já existe no meu dicionário e vale 1. Né? Então, ANA já existe no dicionário valendo 1, e agora eu vou sobrescrever ANA para valer 3. Então vale 3. Então perdi aquele RA1 que a Ana tinha, porque as chaves num dicionário são sempre únicas, né? Não pode ter repetição de chave. Tá? E então é isso que a gente tem aqui como problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar um conjunto de RAs que eu vi para os alunos. Tá? Então quando eu vejo E de V aqui, o que eu quero que isso seja? Tá? Bom, depende. Se eu já tiver visto esse nome no meu dicionário E, tá? Deixa eu até escrever de outra forma, fica mais claro. Se eu nunca vi esse V, esse valor no meu dicionário E, né? Então a primeira vez que eu estou vendo Ana, eu vou criar um conjunto S, tá? Que vai guardar esse K, essa chave, né? Que é o RA da Ana aqui. Vai guardar 1, tá? E eu vou colocar na posição V um dicionário, o dicionário S, então. Na verdade, eu vou pular um passo aqui, fazer direto assim. Então, ao invés de o meu valor ser um número, uma string, um float, meu valor vai ser um conjunto K. Tá? Se não, né? Se o V já está em E, né? Então E de V é o quê? E de V é um conjunto. Então eu vou adicionar K nesse conjunto.
tá? E aí vamos rodar primeiro, depois simular. E eu tive um erro. Desculpa. Vou criar o conjunto que eu tenho que passar uma lista de valores para esse conjunto, tá? Não só um número inteiro, era só um número inteiro, então 7 de um número inteiro deu erro. Na verdade, o que eu tenho que passar é uma lista de números inteiros, no caso que uma lista que só tem um elemento, tá? Tá aqui a resposta, né? Então agora o meu dicionário invertido diz que Ana tem os RAs 1 e 3, né? Então tem duas Anas, uma com RA1, outra com RA3, e tem um Beto só, que tem RA2. Tá? Se eu colocasse outra Ana aqui, por exemplo, né? Tá aqui, Ana tem RA1, 3 e 4, Beto tem RA2. Tá? Vamos debugar isso só para ver o que aconteceu. Tá? Para acompanhar bem passo a passo o que está acontecendo. Então eu começo com o dicionário vazio E, e aí eu tenho a minha chave e meu valor. Chave 1, valor Ana, e eu quero inverter, né, valor com chave no dicionário E. Tá? Bom, meu dicionário E está vazio, então eu nunca vi a palavra Ana. Tá? Então eu vou começar Ana como um conjunto valendo só K, só 1, só o RA dessa Ana. Então note aqui que agora Ana está associada com o conjunto que contém o valor 1, apenas o valor 1. Tá? Agora eu vejo o Beto, e o Beto não está no dicionário E também. É a primeira vez que eu estou vendo algum Beto. Tá bom? Então eu vou adicionar Beto no dicionário E, né, como um conjunto inicialmente valendo 2, porque 2 é o RA do Beto. Legal. Então eu tenho Ana 1, Beto 2. 1 é o conjunto com 1 dentro, e 2 é o conjunto com 2 dentro. Tá? Agora meu K é 3 e eu tenho uma Ana. Mas já tinha uma Ana aqui no meu dicionário E. Tá? Então o que eu quero fazer é adicionar esse RA3, né, a esse conjunto aqui que só tinha o elemento 1. Tá? Então V está em E, então esse if falha, né? E aí eu quero adicionar K, que é 3, esse RA da Ana, nesse conjunto E de V. Quem que é o conjunto E de V? Esse conjunto que tem 1 aqui. Tá? Então, olha só o conjunto da Ana para ser 1 e 3. E assim por diante. Tá? E o último exercício aqui é o seguinte. Faça uma função que, dada uma lista, devolve uma nova lista sem elementos repetidos. E a dica é usar conjuntos. Então, eu vou mostrar isso mais porque é um truque muito útil no Python, tá? Mas é algo razoavelmente simples. Então, se eu tenho uma lista 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 0, né? O que eu quero é fazer alguma coisa do tipo def remove repetido, ou na verdade que eu chamo sem repetição, que vai ser uma nova lista, tá? E aí a minha nova lista sem repetição, passando esse L, e agora eu vou imprimir nova. O que eu quero é ter uma nova lista sem os elementos estarem repetidos, tá? Então tem um jeito de fazer isso, mais difícil, mas que eu quero ensinar, porque eu acho que é um bom exercício, que é o seguinte, e é sem usar conjuntos, tá? Então minha nova lista começa vazia, tá? E aí, para cada elemento x em L, eu posso fazer o seguinte, tem um jeito mais difícil de fazer, eu vou mostrar ele primeiro, depois eu vou mostrar o jeito mais fácil e depois que eu vou usar conjuntos, tá? Então vamos lá. O jeito mais difícil é o seguinte.
eu vou olhar, eu quero ver se esse elemento X já está nessa minha nova lista ou não, tá? Então, sei lá, achei, é falso, né? E aí eu olho para cada Y que está na nova lista, né? Se X for igual a Y, eu achei esse X já na nova lista, então eu não vou colocar a repetição, tá? Então, se quando termina esse for eu não achei, eu vou fazer nova.append esse elemento X. Tá? Então, eu estou verificando se eu... para cada elemento da lista, eu olho se ele já está na minha lista nova, eu ignoro ele. Se ele não está na minha lista nova, eu adiciono ele na lista nova. Tá? Então, vamos olhar aqui. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 0, que é essa lista sem repetição. Legal. Tá? E aí é o seguinte, quando a gente está aprendendo a programar, a gente vai fazer esse tipo de coisa sem problema, né? Aí depois, se você pensar um pouco, talvez eu quero tirar isso daqui tudo para uma função que verifica se um certo elemento está numa lista, né? Mas o Python já dá isso para gente, tá? Então eu posso simplesmente escrever se X não está em nova lista. E o Python vai fazer exatamente aquilo que eu fiz para mim, verificar item a item da lista nova para verificar se X está lá. E aí, se eu executar, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 0, que é o que eu queria. Tá? Mas eu posso fazer uma outra coisa. Tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar essa lista que eu tenho L e criar um conjunto a partir dela. Tá? E aí, a partir desse conjunto, eu posso criar uma lista. Então, eu estou usando list para converter conjunto para lista. E aí eu estou retornando nó. E aí vamos executar. E aí a gente teve a resposta que a gente queria, lista sem elementos repetidos, tá? E eu poderia, inclusive, escrever isso tudo numa linha só. Return lista set de L. Tá? Então, convertendo lista para conjunto, isso apaga as repetições de volta para lista, porque é lista que eu quero por algum motivo. Tá? Tá aqui. Só que olha só, essa era a resposta que a gente tinha e agora a gente tem essa resposta. Tá? Por que a gente tem essa resposta diferente dessa? Né? Se a gente está apagando as repetições. Porque conjunto não necessariamente mantém a ordem. Então deixa eu mostrar aqui. Ó. Se eu imprimir L e se eu imprimir set de L. Tá? Esse é o meu L, né? Mas a hora que eu transformei isso em conjunto, ficou aqui ordenado de 0 até 4. Né? Ficou 0, 1, 2, 3, 4, mais o 1 é o primeiro elemento que aparece sem repetição. Tá? Então é aquilo que eu falei, a ordem que você tem para conjunto não necessariamente vai ser a ordem que você inseriu as coisas. Tá bom? Então isso acontece para conjuntos. Tá? Então, se você não se importa com a ordem dos elementos que estão na sua lista, tá? Por exemplo, eu adicionei alunos na minha lista, não me importa qual que é a ordem desses alunos. Eu adicionei RAs, não me importa a ordem dos RAs. Só quero que os RAs sejam únicos, tá? Você pode converter para conjunto e depois converter para lista. Se você precisa manter a ordem original, né? Você quer manter esse 1, 2, 3, aí você quer apagar esse 2, esse 1,
esse 3, esse 3, 1, esse 2, manter o 4 e o 0, então você quer apagar esse miolo e manter essa ordem 1, 2, 3, 4, 0, você tem que fazer o algoritmo anterior que eu mostrei, né, que era aquele algoritmo que eu olho para x em L, né, e eu vejo se x não está em nova, tá? Eu adiciono x nessa nova lista e eu devolvo ela. Tá? Então isso daqui vai manter a ordem que eu tinha original dos meus dados, né? O 0 lá no final. Bom, alguns métodos úteis para conjunto, tá? E esses métodos que eu vou mostrar agora, eles devolvem um novo conjunto, tá? Então você pode escrever S1.union S2 para fazer a união de S1 e S2 e ter um novo conjunto como resposta. Ou você pode simplesmente escrever S1 barra vertical S2, tá? A barra vertical, em muitas linguagens de programação, representa um OU, tá? E se você pensar, união é uma ideia de fazer um OU, né? Eu quero os elementos que estão em S1 ou S2. Interseção, né? S1.intersection S2 vai me dar a interseção de S1 com S2. E eu posso, ou ao invés de escrever S1.intersection S2, eu posso escrever S1 e comercial S2, porque em muitas linguagens de programação o e comercial é usado para representar e. Em uma interseção é um processo de e, né? Eu quero os elementos que estão em S1 e estão em S2. Diferença, né? S1.difference S2, você pode passar mais conjuntos aqui, tá? Então ele vai pegar todos os elementos que estão em S1 e não estão em nenhum desses conjuntos que você passar aqui, tá? Ou basta você escrever S1 menos S2 para fazer essa diferença. E S1.symmetric difference S2, não sei se vocês já ouviram falar de diferença simétrica, mas diferença simétrica, você quer os elementos que estão em S1 ou S2, mas não estão na interseção de S1 com S2, tá? Então eu quero que esteja em S1 e não esteja em S2, ou eu quero que esteja em S2 e não esteja em S1. Ou seja, a gente está fazendo um ou exclusivo aqui na hora de escolher os elementos. Tá? Pode estar em S1 ou em S2, mas não em ambos ao mesmo tempo. E tanto é que a gente usa o circunflexo, tá? Que em algumas linguagens de programação, circunflexo significa o shor, né? O ou exclusivo. Tá? E aí você tem métodos como esses de união, interseção, diferença e diferença simétrica, só que alterando o próprio conjunto, ao invés de devolver um novo. Tá? Então você pode escrever S1.update S2, para mudar S1 para a união de S1 com S2. Tá? Ou você pode escrever S1 barra vertical igual a S2. Né? S1 barra vertical S2 era a união de S1 com S2. E aqui está falando que você quer que S1 seja a união de S1 com S2. Você pode escrever S1.intersection update. Então, o update seria tipo union update, tá? Mas não tem a palavra union antes. Intersection update S2 para fazer interseção. Ou você pode escrever S1 e comercial igual a S2. S1.difference update S2 e mais conjuntos para fazer a diferença. Tá? Ou S1 menos igual a S2, aí você não pode colocar outros conjuntos aqui, mas poderia unir esses conjuntos, né? Antes. E S1.symmetric difference update S2 para fazer a diferença simétrica. Ou você escreve S1 circunflexo igual a S2. Tá? E também você pode testar relações. Tá? Então você quer saber se S1 e S2 são conjuntos disjuntos, né, com a interseção vazia, você escreve S1.isDisjoint S2. Tá? Isso vai ver true ou false. S1.isSubset S2 para ver se S1 é subconjunto de S2. Tá? Ou basta você escrever S1 menor ou igual a S2. Tá? Diferente de listas, S1 menor ou igual a S2, lá nas listas a gente olhava para a ordem lexicográfica.
Tá? Aqui S1 menor ou igual a S2, a gente está olhando se S1 é subconjunto de S2. Até porque não tem o conceito de ordem em conjunto para olhar a ordem lexicográfica. Também posso perguntar se S1 é superset de S2. Tá? Ou se S1 é maior ou igual a S2. Tá? Então isso encerra a parte de conjunto.